Boa noite a todos. Amém. Agora sim. Vira para quem está do seu lado. Fala assim para essa pessoa. Hoje, você vai ouvir o que você precisa e não o que você gostaria. Pode tomar seu assento. Aplauda ao Senhor. Hoje eu quero falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração sobre o seu agir, o agir de Deus. Para alguns de vocês, Deus já começou a agir na hora do louvor. Para alguns de vocês, Deus já começou a agir na hora que você parou o seu carro, na hora que você desceu, na hora que você foi recebido ali com muito amor, com muito carinho. Para alguns de vocês, Deus já começou a agir na hora da oração. O agir de Deus é algo que você nunca sabe como Ele vai fazer. Você tem uma noção, você recebe uma direção, mas o que realmente vai acontecer, você não tem clareza. E esse, inclusive, é um dos principais motivos pelo qual alguns de vocês, mesmo diante de uma direção de Deus, ainda não fizeram o que Ele pediu. Porque você quer ter clareza. Essa clareza que você busca é por várias questões emocionais, porque você é controlador, analítico, não importa o motivo. Mas repare que você sempre tem algo que você precisa entender para depois você começar a agir. E é sobre isso que eu quero falar hoje com Deus, porque nem sempre o agir de Deus é como você gostaria, ou como você imagina. Muitas vezes o agir de Deus é como você precisa, que é a oração, é o que você declarou antes de você tomar o seu assento. A questão é que a maneira como eu preciso, em algumas situações, ela é dolorosa. A maneira como eu preciso, em algumas situações, ela se torna insustentável. A maneira como eu preciso, em algumas situações, se torna um grande desafio, ao ponto de você, em alguns momentos, pensar em desistir. Em alguns momentos você pensa em desistir, em outros momentos você acha que aquilo não vai acontecer. Em outros você pensa que você entendeu errado aquilo que Deus falou. Mas a única certeza, diante de algo que Deus declara, que Ele libera sobre a sua vida, quando Ele entrega para você, é que vai acontecer. Porque não sei se você sabe, mas a promessa dEle vai se cumprir. E se você já recebeu em algum momento uma promessa e ela ainda não se cumpriu, acalma o seu coração, porque ela vai se cumprir. A oração que você faz quando você pede para Deus, Senhor, que a sua promessa se cumpra sobre a minha vida, talvez você precise apenas mudar. Senhor, fala comigo o que eu não estou entendendo. Fala comigo o que eu preciso fazer. Me direciona o que realmente onde eu estou errando. E que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Porque quando você ora, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, você só esquece que aquilo que Ele preparou para você vai acontecer, mas não como você desenhou. Nós temos o hábito de querer desenhar as coisas na nossa vida. Repare, você começa a querer deduzir, você começa a querer entender o milagre. Não, já entendi, Deus vai usar o irmão, depois vai acontecer isso, e a pessoa vai sair de lá, e aí eu vou entrar. Muitas vezes não é assim. Porque uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é que antes de Deus te entregar algo maior, Ele precisa te tratar. Antes de Deus derramar uma bênção sobre a sua vida, Ele precisa te preparar. Antes de Deus realmente cumprir aquilo que Ele prometeu, Ele precisa que você tenha uma estrutura, no mínimo, uma estrutura emocional. Por quê? Se você não tiver, você vai se perder. Então, muitas vezes, a bênção, Deus já está com ela pronta.
Já chegou o tempo. Você não se preparou. Você não fez a sua parte. Você não está se dedicando como deveria. Por quê? Porque você está no piloto automático. Até a oração, às vezes, ela sai no automático, pode ver. Tem dias que você ora a mesma coisa. Eu acho que em situações como essa, o que Deus queria era que você apenas falasse com Ele. Ué, mas se eu orei, eu falei, Cleito. Não. Se foi no automático, não foi um diálogo. Não foi de coração. Não foi o que você estava sentindo. Mas, Cleito, então o que eu preciso orar? Não existe uma regra. Não tem algo que eu vou falar aqui para você. Olha, oração você faz o seguinte, você tem que começar assim. Primeiro você tranca a porta do seu quarto, dobra o seu joelho. Não, não é isso não. A oração tem a ver com o nível de intimidade que você tem com Ele. Tem a ver com o que você quer falar com Ele. E ainda bem que Deus, Ele não trata a gente da mesma maneira que a gente trata Ele. Você já parou a pensar se nessa oração automática que nós fazemos muitas vezes, realizamos, se Ele fizesse a mesma coisa? Se Ele deixasse as coisas irem no automático? Essa bênção não é para esse aqui não, esse aqui passou. Estava no automático, nem prestei atenção. Pode ver, não existe isso com Deus. O que eu acho mais bonito é que, mesmo se você não falar com Ele, Ele fala com você. Mesmo se você não estiver dando atenção para Ele, Ele continua cuidando de você. E olha só, Ele não cuida só de você. Ele cuida da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Por quê? A aliança foi Ele quem fez com você. Não tem a ver com a aliança que você fez com Ele. A aliança é Deus que faz com a gente. Por quê? Porque Ele não vai quebrar. Então isso tem que ficar claro para você. Jesus já te ama, independente de qualquer coisa. É como o pastor falou aqui no começo, é um amor incondicional. Isso foi uma das coisas que mais me impactou na minha conversão. Porque assim, eu sempre falo, eu ouvia falar de Jesus. O que é eu ouvir falar de Jesus? Se você perguntasse, quem é Jesus? Eu ia te responder, é o Filho de Deus. Ele deu o seu Filho, morreu na cruz, ressuscitou. Eu ia te responder isso. Eu não tinha um entendimento realmente de quem era Jesus. E o maior impacto, quando eu passo a entender quem é Jesus, é o quanto Ele me ama, mesmo sem eu o conhecer. O quanto Ele era presente e é presente na minha vida, mesmo sem eu o conhecer. Isso trouxe um impacto muito grande na minha vida. Então, o agir de Deus nem sempre é como você imagina. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu precisava realizar essa introdução para você entender algumas coisas. E o que eu vou trazer para você hoje é uma história que provavelmente você já conhece. Você pode não conhecer a fundo, mas você já ouviu falar. Eu quero falar com você sobre Ana. Ana tinha alguns desafios. E dentro daquilo que eu entendo, eu imagino, a vida de Ana não devia ser fácil. Porque ela queria muito algo na vida dela. Ela orava muito pedindo aquilo. Ela fazia sacrifícios, ela ia até a casa do Senhor, ela pedia, ela chorava. Mas ela não era atendida. E talvez você peça algumas coisas para Deus e é como se Deus não te ouvisse. Você vai falar, não é possível. Mas eu orei, mas eu pedi, mas eu implorei, mas o que aconteceu? É porque, olha só, não é que Ele não te ouviu, porque Ele ouviu. É na realidade você que não está ouvindo Ele. Esse é o ponto aqui que você precisa entender. Porque se você pediu, se você orou, se Ele não fez, peraí, tem alguma coisa aqui. O que eu não estou entendendo? Cleito, com Ana, também foi assim? Não sei. Pode ser que sim. Vamos entender. No primeiro livro de Samuel. Abra lá sua Bíblia.
capítulo 1. Primeiro livro de Samuel. Você vai perceber que a Bíblia fala no versículo 2. Olha que interessante. Ele tinha 2 mulheres. Aqui está falando de Eucana. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos. Penina tinha filhos, desculpa. Ana, porém, não tinha. Olha o desafio. Porque filhos era algo que a Ana queria muito, sim ou não? Ela pedia muito. Aí olha que interessante. Algo que ela queria muito. Deus coloca uma pessoa ao seu lado que tem muitos filhos. O relacionamento de Ana e Penina era tranquilo? Não. Vou te mostrar daqui a pouco. Fique tranquilo. Não era um bom relacionamento. Se você talvez chegasse para Ana e falasse assim: e aí? Como que é a Penina? Ela iria te responder quem? Aquela abençoada, para não falar outro nome? E não é possível. O quanto ela me persegue, o quanto ela me irrita, o quanto ela me estressa. Provavelmente ela ia te falar isso. Porque o relacionamento das duas não era bom, não era tranquilo. E dentro desse agir de Deus, que eu vou trazer para você aqui, é importante você entender uma coisa. Num processo, num agir de Deus na sua vida, 3 coisas provavelmente vão acontecer. A primeira delas, Deus vai colocar pessoas difíceis do seu lado. O segundo ponto, a segunda coisa que vai acontecer, você precisa estar atento aos sinais de Deus. E o terceiro, cumpra aquilo que você se comprometeu. Essas 3 coisas são importantes dentro do agir de Deus no processo da sua vida. Pessoas difíceis, estar atento aos sinais e cumprir aquilo que você prometeu. Porque quando a gente fala de Ana, Penina era uma pessoa difícil. Era uma pessoa difícil de conviver. Olha só, versículo 4, para você acompanhar. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Olha só que interessante. Ana talvez não percebia o que Deus estava fazendo com ela ali, assim como você, isso pode estar acontecendo com você. Existem ambientes que Deus te colocou e que você não sabe nem por que você está ali. Porque quando você olha ao seu redor, parece que todo mundo tem alguma coisa, menos você. E você não consegue perceber o quanto Deus tem te honrado naquele ambiente. Porque isso aqui aconteceu com Ana. Enquanto Penina tinha muitos filhos, e Eucana dava para ela e para os filhos, a porção de Ana, a Bíblia fala que ela era dobrada. O que, se você olhar, não faz sentido, mas por quê? Sim, a Bíblia fala que ele amava muito. Mas olha só, em um ambiente que para ela é difícil, por quê? Porque eu estou ao lado de Penina, e Penina tem muitos filhos. Eu só queria um, eu não tenho nenhum. Mas mesmo assim Deus está honrando. A porção dela é dobrada. Isso acontece com você. Tem ambientes que Deus te colocou que você está sendo honrado. E você não percebeu. Por isso que eu falei que dentro de um processo de Deus, os sinais dele, é importante você ficar atento. Eu lembro que dentro do meu processo, quando a gente começou a se converter, começamos a ir para a igreja, tivemos o entendimento, tinham ambientes que eu chegava, ou as pessoas me chamavam para sentar à frente, e eu não entendia. Porque aos meus olhos era assim, ó, todo mundo aqui é mais importante do que eu. Todo mundo aqui tem algo, e quem sou eu? Não tenho nada. Mas ali eu entendia que era Deus honrando. Porque dentro do processo dele, dentro do agir dele. Então, o quanto Deus tem te honrado no seu dia a dia e você não percebeu? Sabe por quê? Eu vou te explicar por que você não percebeu.
Porque você está focando somente nas pessoas difíceis que Ele colocou. As pessoas que te irritam. As pessoas que te tiram do sério. As pessoas que falam que você não gosta de ouvir. O seu foco está no lugar errado. E por isso que você não consegue ver o agir dele. Porque você anda tão estressado que você não consegue perceber os detalhes do agir de Deus na sua vida. Então cuidado onde você está colocando o seu foco. Porque ali pode ter uma distração. E você não percebeu. Na sequência, versículo 6 agora. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Olha isso aqui, gente. Penina ficava irritando Ana. Deixava ela irritada. Ficava falando, ficava estressando. Imagina esse cenário no seu dia a dia. Uma pessoa que fica toda hora lembrando para você algo que você gostaria muito de ter e você não tem. Quem aqui já teve esse sentimento? Como se alguém estivesse pisando em você. Sentimento de humilhação. Quem aqui já passou por isso? Quando você está num ambiente e a pessoa ela fala com você de um jeito, tipo assim, ah, chegou agora? Eu vi a hora que você desceu do ônibus. Tipo assim, eu vi que você não tem carro. É que eu tenho 3 carros. Inclusive eu vim em um hoje, meu marido veio no outro. Quem já passou por isso? Você sabe o quanto é difícil. Porque olha só, esse cenário não se trata só do que as pessoas falam para você. Se trata da leitura que você faz. Muitas vezes ninguém precisa te humilhar. Ninguém precisa falar nada, mas a sua ferida faz com que você ache que a pessoa está falando. Não precisa ela te irritar. Você já fica irritado só com a presença da pessoa. Parece que tudo que ela fala está mandando indireta para você. Sim ou não? E por quê? Porque você está focado onde? Na dor. Você está focado na sua ferida. Você está focado naquilo que você está pedindo para Deus. Você está focado porque você está falando, isso é injustiça. Eu não entendo porque eu ando de ônibus e tem uma pessoa nesse nível com 3 carros. Pessoa que fica pisando nos outros, fica humilhando os outros. Sim ou não? Estou falando aqui normal, gente. Nós somos humanos. Até você ter clareza de algumas coisas, é isso que vai passar na sua mente. E a Penina ficava ali no pé, irritando, estressando. Versículo 10 agora. Com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Olha que interessante aqui. Você imagina o que é uma alma amargurada? O nível que Ana chegou, que a Bíblia fala, que com a alma amargurada, chorando, ela começa a orar. Quando ela começa essa oração, será que Deus está olhando? Está ouvindo? Porque para você chegar nesse nível de uma alma amargurada, é porque você por dentro, você está muito mal. Emocionalmente você está destruído. Você não aguenta mais aquela situação. Assim como alguns de vocês, talvez você está passando por um desafio, que quando você olha para você, você fala, Cleiton, está muito difícil. Eu não aguento mais, eu estou de saco cheio. Eu vou no culto, eu oro, Deus fala, mas não acontece nada. Mas só que esse dia, olha só que interessante. Esse dia, Ana faz uma oração para Deus. Agora, será que se a vida dela tivesse normal, será que ela teria chegado nesse nível? Provavelmente não. Se ela tivesse com uma vida tranquila, será que ela tinha feito essa oração? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes Deus precisou colocar uma pessoa difícil para mexer no seu emocional, para desestabilizar você, para você poder ir lá para o seu quarto, fazer uma oração, porque você não está aguentando mais? Porque se Deus não tivesse colocado essa pessoa, você não teria ido lá falar com ele. Porque se fosse no automático, você não teria ido lá falar com ele. Sabe por quê? É isso que a gente faz. Eu vou te dar um exemplo. A gente faz isso sem perceber com os nossos filhos. Na sua correria do dia a dia, do seu trabalho, sabe o que você faz? Você chega em casa, oi filho, tudo bem e tal, e vai fazer suas coisas.
Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, isso aí. Ele vai fazer suas coisas. Agora, quando você recebe uma notícia que aconteceu algo, você para tudo para falar com ele. Mas se está tudo normal aos seus olhos, passa batido. Só que da mesma maneira que a gente faz isso com os nossos filhos, a gente faz com Deus. Sua vida está como? Sua vida está normal? Pode ver. Você entra no automático. O que é automático? Domingo, vou no culto, 6 horas, faço minha oração, faço minha oferta, faço minha oração de manhã. É automático, todo dia. É o mesmo padrão. Só que tem momentos que Deus quer falar com você. Aí o que Deus faz? Ele manda um profeta. Ele usa o pastor aqui no domingo para falar com você. Só que como você está no automático, o que você fez? Amém. E no outro dia, normal. Bora, segue o fluxo. Lá no seu trabalho, ele usa outra pessoa. Mas você está no automático. Não percebeu. Aí o que ele faz? Coloca uma pessoa difícil. Que começa a te perseguir. Que começa a pegar no seu pé. Que começa a te humilhar. Que começa a falar um monte de coisas que você não quer ouvir. E chega uma hora que essa pessoa consegue atravessar uma barreira e ela acaba com você emocionalmente. Aí o que você faz? Você vai orar. É como se Deus falasse: isso, eu preciso falar com você, vem até aqui. Porque ele estava falando antes, você não estava entendendo. Lembra da promessa que ele falou? Ele vai fazer essa promessa se cumprir, mas você precisa ouvir o que ele está falando. Então esteja atento às pessoas difíceis que Deus colocou na sua vida. E quais são os caminhos que essas pessoas estão te levando? Porque a maioria das pessoas difíceis que Deus colocou na sua vida está te levando até Ele. Que é o momento que você fica estressado e você fala: Senhor, tira isso do meu coração. Não me dá força não, Senhor. Se me der força, eu não sei o que eu faço. Acalma. Aí você fala assim: Senhor, eu quero ser mais calmo. Eu quero ser mais tranquilo. Aí, antes de você acorda com uma mensagem da pessoa, você fala: não é possível, eu orei ontem à noite, a pessoa já... Não, Deus não ouviu. Mas é isso, se você está pedindo para ser calmo, Deus vai colocar uma pessoa para mostrar o quão calmo você já é. É assim que Deus trabalha. Vamos dar sequência aqui. Versículo 11, olha que interessante, gente. Depois de estar com a alma amargurada, de ter chorado muito, ela orou, no versículo 11, ela faz um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Presta muita atenção aqui. 2 coisas importantes que eu quero falar para você. Tem algo muito interessante aqui na oração que a Ana fez, porque ela fala o seguinte: se tu deres atenção à humilhação da tua serva. Então olha só que interessante. Por que Ana está pedindo um filho? Ela está pedindo um filho porque ela quer muito ter um filho ou porque ela não aguenta mais ser humilhada? Ela está pedindo um filho porque é o sonho dela de ser mãe ou porque ela quer mostrar para a Penina: olha só, eu também tenho um filho, agora quero ver você me humilhar. Qual é a motivação do seu coração para algumas coisas que você está pedindo para Deus? Será que é porque você quer? Ou é porque alguém pisou no seu calo e virou uma ferida e você não quer mais? Você quer... Aí, olha só, você quer fazer o quê? Senhor, me dá um celular. Ah, não, é porque eu preciso, né, senhor? É uma ferramenta. Não, é porque você quer o celular para chegar para o irmão e falar assim: irmão, agora eu tenho um celular também, ó. Fala aí agora que eu não tenho. Irmã, agora eu comprei o carro, agora fala que eu venho de ônibus. Qual é a motivação do seu coração nas suas orações? Só que tem algo aqui interessante. Mas, Cleito, peraí, se a motivação dela era essa humilhação, e eu já sei que Deus atendeu o pedido dela. Não, mas tem uma outra coisa aqui. Ela faz um voto com Deus. Porque olha só, ela já vinha pedindo para Deus um filho, sim ou não? Há muito tempo. O que aconteceu aqui que mudou? Por que a Bíblia fala especificamente desta oração? Porque nessa oração tem um voto. Então a hora que ela fala para Deus: ó, se me deres um filho, eu devolvo. Aí Deus: opa, como que é? Eu devolvo, Senhor. Ele vai seguir na tua obra. Ele vai pregar o evangelho, ele vai
Você é teu servo. Aí Deus, agora mudou. Será que a oração que você está fazendo, não está faltando você fazer um voto com Deus? E o voto com Deus talvez seja o seguinte: Senhor, tu sabes o quanto eu quero uma casa, mas se o Senhor me der uma casa, essa casa vai ser usada para glorificar o teu nome. Tu sabes o quanto eu quero um carro, mas se o Senhor me der um carro, esse carro vai ser usado para levar os irmãos para o culto no domingo. O Senhor sabe o quanto eu quero ser empresário, mas se o Senhor me der uma empresa, essa empresa vai ser para abençoar famílias. Às vezes é isso que está faltando na sua oração, é você fazer um voto com Ele. Aquilo que você quer vai ser usado para glorificar o nome dEle. Vai ser usado para abençoar famílias. Vai ser usado para abençoar vidas. E talvez quando você fizer esse voto, é o momento que Ele olha e fala, está começando a entender. Cleito, mas espera aí, por que eu tenho que fazer esse voto? Sabe por quê? Eu vou te explicar. Vou te dar um exemplo simples. Se você tem um ministério, mas você não quer olhar para o seu ministério, quando você pede uma casa e fala que essa casa vai ser usada para fazer uma célula, encontros, para fazer cultos, é o momento em que o seu ministério é ativado. Tem coisas que Deus está falando para você, mas você não quer. Você está fingindo que você não está entendendo. Você sabe que Ele tem um propósito na sua vida. O que você faz? Finge que não entendeu. Você sabe que você tem ministério. Você sabe que era para você estar ativo na igreja. O que você faz? Finge que não entendeu. Mas eu estou ativo, Cleito. Pode ver que todo domingo eu estou aqui. Não é disso que eu estou falando, não. Então tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, mas você não está entendendo. E aí, olha só. Se Ele te entrega antes do entendimento, aí que você não vai cumprir mesmo. Imagina se Deus te dá uma casa sem você entender que o seu ministério precisa ser ativado. O que você vai fazer nessa casa? Não vai receber ninguém. Não, Cleito, um monte de invejoso vai entrar aqui, você já viu, né? Tem coisas que Deus vai te entregar, mas quando você entender de que maneira você tem que usar. E enquanto você não entender, pode orar, pode espernear, não adianta. Porque você precisa ter um entendimento de como você vai utilizar aquilo. Quando Ana teve o entendimento, o que ela fala? Mesmo diante da humilhação, eu te devolvo, Senhor. Porque na realidade, Deus queria dar um filho para Ana, sim ou não? Sim ou não? Não. Deus queria dar um profeta para Ana. E quando ela entendeu, Deus falou, agora sim. Agora eu posso entregar o profeta. Porque ela vai deixar ele ser usado. Faça uma reflexão. O que Deus tem falado com você nos últimos tempos. Versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Deixa eu te falar uma coisa. Tem momentos de aflição na sua vida que você está passando e tem pessoas te observando e você não viu. E essa pessoa, porque ela está te observando de longe, ela vai tirar as conclusões e ela vai falar coisas que não vai fazer sentido para você. Porque aqui Ana foi julgada. Olha só, a vida de Ana já era tranquila. Você viu que o que a Bíblia fala sobre a angústia, sobre a amargura, uma série de coisas. Aí vem Eli e fala para ela, tá fácil não, hein, filho? Beber menos aí, hein? Vai com calma aí, filho, calma. Ele julgou ela, porque ele falou, você tá bêbada. Quantas vezes você foi julgado por pessoas que não sabem o que realmente você está passando? Só que aqui, Cleito, tem algo que eu não entendi. Porque eu também já fui julgado e realmente doeu quando as pessoas falaram uma coisa. Mas faltou uma coisa em você que para Ana não faltou. Porque a Ana fez o quê? Ela se posicionou. E você, quando alguém fala alguma coisa, o que você faz? Você aceita. Por quê? A sua crise de identidade, por você não saber quem você é, você vai se tornando o que as pessoas dizem que você é. Então, quando as pessoas falam que você não vai dar certo, você aceita. Quando as pessoas falam que o seu projeto não vai andar, você aceita.
Quando as pessoas falam que, olha, você não vai conseguir, você fala, é verdade mesmo, porque o cenário está contrário. Ana não fez isso. Sabe o que Ana fez? Está aí na sua Bíblia. Versículo 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui e até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Olha só, ela não perdeu a oportunidade para falar para ele, olha, eu estava orando ao Senhor. Ela não perdeu a oportunidade de mostrar o Deus que ela servia. Ela se posicionou e falou, ó, bêbada não. Você está confundindo. Ela não deixou de falar que ela estava angustiada, que ela estava triste, que a vida dela não estava fácil, mas ela se posiciona falando, eu estava falando com ele. Eu estava falando com o Senhor. Então você pode falar qualquer coisa, menos isso daí. Aí olha só que interessante. Ela se posiciona. Versículo 17. Eli respondeu: vá em paz. E que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela se posiciona. Ela fala o que ela estava fazendo. Eu estava falando com o Senhor das minhas angústias. E Eli fala para ela o seguinte: vá em paz. Que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ó, a palavra foi liberada. Ele declara que Deus lhe conceda o que você pediu. Muitas palavras já foram liberadas aqui para você. A questão aqui é o quanto você tomou posse disso. O quanto você realmente acredita na palavra que já foi liberada, que já foi declarada sobre a sua vida. Porque Ana tomou posse dessa palavra. Como é que você sabe que ela tomou posse? Ué, é só você olhar a sequência, versículo 18. Ela fala o seguinte: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Isso quer dizer o seguinte: aquele rosto abatido que ela tinha foi embora. Porque a hora que Eli fala para ela, olha, que Deus lhe conceda o que você pediu, ela toma posse, aquilo acalma o coração dela. E aí a fisionomia dela muda, porque ela começa a se alimentar novamente. Ela acalma o coração. E aqui fica claro para a gente, porque quando Deus fala, aquilo entra no seu coração e te acalma. Se hoje Deus falou com você, você tomou posse, você sabe que é Deus falando, por que da angústia? Por que está preocupado ainda? É porque Ele ainda não fez, mas espera aí, onde anda a sua fé? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Cleita, a palavra foi liberada, tomei posse, eu creio que Deus estava falando comigo. E por que está angustiado ainda? Tem gente que está na metade do culto e ainda está angustiado. Mas no começo do culto, tomou posse da palavra. Não entendi. Acalma o seu coração. Tomou posse, começa a fazer a tua parte agora. Porque Deus vai agir no impossível. O possível é sua responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa, para ficar claro para você então, o que é o impossível e o que é o possível. Ana podia ter filhos? Sim ou não? Não. Por quê? Ela era estéril, a Bíblia fala. Quem é estéril não pode ter filhos. Então, se você falasse para Ana, Ana, você vai ter filhos, o que ela vai falar para você? Impossível. Porque eu sou estéril. Ó, qual foi a promessa que você recebeu? É impossível? Fica tranquilo, porque o impossível não é com você, não precisa se preocupar não. E esse aqui é o ponto. Mania que você tem de querer cuidar do que não é seu. O impossível não é com você não, você não tem que entender o impossível, porque o impossível é com Deus. O milagre é com Ele, e milagre não se entende, milagre se vive. E aí, esse é o maior erro que você está cometendo, porque você está focando no impossível. Só que tem uma coisa, para o impossível acontecer, o possível tem que ser feito antes. O possível não é com Deus, aí já é com você. E era justamente nisso que você deveria focar. Mas porque você está focando no impossível, por isso que as coisas não estão andando. Por isso que elas ainda não aconteceram. Porque você está focando no lugar errado.
Cleiton, como assim? O que é sua responsabilidade? O que só você pode fazer? Não, Deus pode tudo, não é disso que eu estou falando. Deus vai agir no impossível. O possível é sua responsabilidade. O que você precisa fazer? Porque você ainda não tomou a decisão? Porque você ainda não deu o passo? Porque você ainda não comprou o que você tinha que comprar? Você está aguardando o quê? Você está esperando o quê? Conforme você vai dando o passo, o impossível é, eu estou aqui. Eu dar o passo é minha responsabilidade, é o possível. O impossível é o quê? Ter o chão. Que seria o quê? Deus colocar a mão. Quando eu der o passo, Deus coloca a mão. Porque Deus não age, Ele reage. Ele reage às suas ações. Então tem coisa que Ele está esperando você fazer. Para Ele entrar com o impossível. De que adianta? Ele coloca o piso aqui, que é o impossível, e eu não estou andando. E é isso que você não entendeu. A decisão precisa ser tomada. Quando ela, olha só, na minha vida, toda vez que a decisão é tomada no meu coração, o mundo espiritual começa a se mover para aquilo acontecer. Toda vez que a decisão é tomada no meu coração, algo que Deus me mostra no secreto, tomei a decisão, aí Deus vem em público e revela para algumas pessoas. 2017 eu fiz uma oração. Eu já trabalhava com o pastor Tiago Brunet, no Instituto, e eu trabalhava também em uma empresa. Em 2017 eu tomei uma decisão, porque eu tinha um plano de carreira, profissionalmente muito bom. Ou eu seguia a minha carreira profissional, ou eu cumpri o meu propósito. A carreira profissional eu já sabia como seria. Eu tinha experiência, era só eu ter paciência, fazer a minha parte, colocar em prática aquilo que eu já sabia fazer, que era só questão de tempo, as coisas iam acontecendo. O propósito eu não tinha noção, porque era novo. Só que meu coração queimava por propósito, não queimava para a carreira profissional. Porque profissionalmente, faltava pouca coisa para me realizar profissionalmente, diante de tanta coisa que Deus já tinha feito. E aí em 2017 eu faço uma oração. Senhor, se for essa a tua vontade, e no seu tempo, que eu possa sair daqui para me dedicar ao Instituto, ao meu propósito. Eu fiz essa oração em 2017. Depois que eu faço essa oração, olha só que interessante. As coisas começam a acontecer de uma maneira onde os resultados vão melhorando, a equipe vai ficando engajada, os indicadores vão subindo, sem eu fazer muito esforço. Sabe aquela coisa, quando tudo começa a dar certo para você? E ali eu entendi que Deus tinha ouvido a minha oração. Porque as coisas começam a dar certo. Mas começou a dar certo onde? Dos dois lados. Tanto no instituto, quanto na empresa. Se você não estiver atento, sabe o que você pode fazer? Cometer um erro. Exemplo, se eu não estivesse atento, eu poderia me distrair e falar o seguinte, olha, já que está dando certo nos dois, eu consigo os dois. Eu não preciso sair daqui, eu vou continuar aqui e vou fazendo lá. Não. Deus está acelerando o que é aqui, a minha saída, por isso está dando certo. E aí, algumas coisas que eu não tinha realizado profissionalmente, eu começo a realizar. Então, tudo que eu sonhei profissionalmente, eu realizei aqui. 2019, metade do ano, eu tenho entendimento. Deus fala no meu coração, pode sair. Sábado à noite, a gente está com um casal em casa, a pessoa falou uma coisa, na hora que ela falou, eu entendi, eu falei, caramba, é isso aqui, ó. Quando ela foi embora, eu falei, Luciana, eu vou sair. Quando eu voltar, segunda-feira, eu vou pedir a conta. Ela falou assim, amém. Ó, decisão foi tomada no meu coração. Domingo de manhã, eu vou para o culto. Não ia no domingo de manhã nessa época, eu ia domingo à tarde. Nesse dia eu falei, vamos de manhã. Sentei lá no fundo, praticamente. O culto está acabando, o pastor fala assim, Cleiton e Luciana, vem aqui à frente. A hora que eu saí no corredor, ele falou o seguinte, a decisão que você precisa tomar, Deus manda lhe dizer que é contigo. E Ele está liberando agora, um novo tempo na sua vida. Ajoelha aqui que a gente vai orar por você. Ó, decisão foi tomada no coração. Deus revela e confirma em público. Aquilo ali eu falei, eu já tinha tomado a decisão, mas agora eu falei, agora? Deus confirmou, irmão, ninguém segura. Cheguei lá, segunda-feira, fui pedir a conta. A diretora tomou um susto. O que aconteceu? Eu falei, não, Deus me deu uma direção e eu preciso obedecer. Quando eu falei isso, ela falou assim,
Se Deus falou, eu não posso falar nada. O problema é que eu estava pedindo a conta e a minha vida financeira não estava em ordem. Estava devendo muito. E eu tinha um empréstimo na cooperativa. Então isso quer dizer o seguinte, quando você pede a conta, você perde uma série de benefícios. Eu praticamente não tinha nada para receber. Só que eu tinha uma palavra. Eu não fiquei preocupado com o processo, igual alguns de vocês estão. Eu não fiquei preocupado, mas como é que Deus vai fazer? Peraí, o recurso vai vir de onde? Como é que eu vou pagar as contas? Eu não fiquei preocupado, eu apenas obedeci. Por quê? Ele não falou, você vai ser mandado embora. Ele falou para mim, pode sair. Que foi o que eu pedi. Então, o que eu fiz? Fui lá e pedi a conta. Ela falou assim para mim, eu preciso de 20 dias, porque a loja que você está, ela tem um peso muito grande para a companhia. Então, eu preciso mexer na regional para colocar um gerente sênior ali também, e vou precisar fazer uma ajuda. Eu falei, não, tranquilo. Passaram 20 dias. Fui para uma reunião, e eu já não aguentava mais, mas eu sou obediente. Quando acabou a reunião, ela falou assim, agora a gente vai homenagear uma pessoa. Uma pessoa que nos ajudou muito, que eu tenho um carinho muito grande, e eu queria fazer uma homenagem para essa pessoa. E aí começa a passar uns vídeos, e aí os diretores começam a fazer uma homenagem para mim. Foi feita uma homenagem ali, na frente de todos os gerentes. Quando acabou a homenagem, ela falou assim, amanhã, você vai lá na Brigadeiro, vai lá na rua tal, número tal, a gente vai dar baixa na sua carteira, você vai ser mandado embora, você vai receber todos os seus direitos. Glória a Deus! Quando eu saí, quando as pessoas começaram a saber que eu estava saindo, depois da reunião, a notícia vazou, eu comecei a receber várias mensagens, ligações. A loja que eu estava, ela fez uma homenagem. A loja parou. Tinha 150 funcionários, pensa. E o que eu mais ouvi na minha saída foram duas coisas, que foi justamente o que eu pedi em oração, que era que o nome dele fosse glorificado, e que eu queria sair no tempo dele, no tempo certo. Eu não queria nem me antecipar e nem queria que passasse. E o que eu mais ouvi era justamente isso. Alguns gerentes chegaram e falaram assim, cara, você é louco. Como é que você sai? Você está no auge, irmão. Está no auge da sua carreira, está dando tudo certo. Olha a loja que você está, ela só cresce, está dando tudo certo. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa, eu não sou louco. Eu sou obediente, é diferente. E a outra coisa que eu mais ouvi foi o seguinte. Por causa de você, eu me reaproximei de Deus. Por causa de você, eu conheci a Jesus. Por causa de você, a minha vida mudou. E ali, o nome dele foi glorificado. Falar para você que a decisão foi fácil? Claro que não. Mas ou eu tenho fé, ou eu tenho medo. Ou eu acredito, ou eu não acredito. E Ana, quando faz essa oração, se você olhar no versículo 10, no versículo 19, Ana vai falar o seguinte, a Bíblia vai falar o seguinte. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Quando a Bíblia fala que eles tiveram relação, isso era possível, a responsabilidade deles. Porque para você ter um filho, você tem que ter relação. Ela engravidar era o impossível. Mas a Bíblia fala que nesse momento, por coincidência, depois do voto, o Senhor se lembrou dela. Sabe por quê? Deus não resiste a um coração contrito. E talvez você precise fazer essa oração e quebrantar o seu coração. E para alguns, talvez você não vai precisar só a oração, você vai precisar também fazer um voto com Deus. Para que literalmente você possa viver aquilo que Ele tem para você. Para você ter o entendimento, para você ter o discernimento que você precisa. Porque dentro desse processo, repare que
3 coisas aconteceram. Na sequência, a Bíblia fala que depois que Ana desmama o filho Samuel, ela leva ele até a casa do Senhor. Ela faz um holocausto e ela entrega para Eli. Aqui ela cumpriu o combinado. Ela cumpriu o que ela prometeu. E essa noite, eu queria que você refletisse, que talvez teve orações que você fez e você prometeu algumas coisas e você esqueceu. Em momentos de angústia, em momentos de desespero, você pediu algumas coisas e depois você esqueceu. O que será que você precisa colocar em prática de promessas que você fez lá atrás? E talvez a promessa, eu não estou falando aqui que foi de um voto com Deus, porque quando você faz um voto com Deus, você tem essa preocupação. Eu estou falando de coisas que você prometeu para pessoas. Sabe aquela coisa que você, não, qualquer coisa você me fala comigo, eu te ajudo. Qualquer coisa você me chama, aí a pessoa te chama, você não atende. Quais foram as promessas que você fez e que você não cumpriu? Porque deixa eu te falar uma coisa, as promessas que Deus tem a seu respeito, todas vão ser cumpridas. Então entenda 3 coisas dentro do agir de Deus. Deus muitas vezes vai colocar pessoas difíceis. Porque é nesse momento que você se aproxima dele. Esteja atento aos sinais de Deus todos os dias, não somente na igreja. Geralmente quando a gente chega na igreja o radar está ligado. Você fica atento, é aqui, é o pastor que vai falar, não, é o irmão. Peraí, amém, é o louvor, amém, recebo. Não. Muitas vezes Deus fala com você lá no seu trabalho. Quando alguém chega para você e fala assim, deixa eu te dar um toque. Fica atento. Você está chegando atrasado. É você, cuida da sua vida. Deus usando uma pessoa para te sinalizar que você está chegando atrasado e está te prejudicando. Porque se você já estivesse chegando no horário, você já tinha sido promovido. Como que alguém vai te promover se você não passa autoridade na sua palavra? Se você não tem credibilidade com algumas coisas. E aí você acha que o irmão está com inveja. Não está com inveja não, Deus usou ele para te sinalizar que, olha, precisa corrigir isso aqui porque isso aqui está errado. Você conhecendo a palavra não era para estar fazendo isso daqui. Pode ver, quando alguém entra nesse método de nos questionar, nossa, engraçado, você, um servo de Deus fazendo isso, pode ver, você fica louco. Mas você não para pensar aqui, por que ele falou isso? Será que realmente eu estou comunicando da maneira certa? Será que eu estou fazendo a minha parte? Porque não sei se você sabe, uma das maneiras que eu busco de pregar o evangelho, de pregar a palavra, é sem abrir a boca. Como assim, Cleito? Com aquilo que eu faço, com as atitudes que eu tomo, com as decisões que eu tomo. As decisões que eu tomo no meu dia a dia, elas mostram muito a meu respeito. E conhecedor da palavra e de princípios, o que você tem comunicado sem abrir a boca? Essa é a reflexão. E eu finalizo, deixando algo aqui muito claro para vocês. De tudo que você ouviu, eu sei que você já entendeu muita coisa que Deus falou, mas guarde isso. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Da mesma maneira que Deus não divide a glória, Ele também não fica devendo nada para ninguém. Eu quero que você vá um pouco mais à frente. No capítulo 2, no versículo 21. Para você entender que Deus não fica devendo nada para ninguém. Lembra da Ana? Aquela que sofria, aquela que tinha uma pessoa muito difícil ao seu lado, chamada Penina. Aquela que um dia fez uma oração e fez um voto com Deus. E Deus realizou o pedido dela. E depois que Ele realiza, ela cumpre o voto que ela fez com Deus. A mesma Ana, lá na frente, a Bíblia vai falar dela o seguinte. Capítulo 2, versículo 21. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz
3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. 5 filhos. Deus abençoa. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E assim como Ana, eu declaro que na sua vida não vai ser diferente. Porque Deus hoje vai derramar 5 vezes mais a porção sobre a sua vida. Hoje você vai sair daqui com esse entendimento. Porque Ele vai te surpreender 5 vezes mais diante do que Ele vai fazer na sua vida. Você precisa apenas fazer o que Ele está pedindo. Alguns de vocês precisam fazer um voto com Ele. E lá na frente, guarde esse dia. Você vai se lembrar. E você vai testemunhar para glorificar o nome dEle. Diante da bênção que Ele vai derramar sobre a sua vida. Aplauda o Senhor.